Fala, pilhados do Brasil. Hoje gravando aí um vídeo para vocês que na verdade a gente não queria estar gravando, que é o vídeo falando aí do falecimento do Caniço e também prestando um tributo, né, para a carreira que ele teve junto com os Raimundos, com o Rodox, Caniço que deixou a gente hoje no dia 13 do 3, que foi o dia que está sendo gravado esse vídeo. E uma coisa muito triste, antes da gente estar falando aí, apresentar o Hugo. Hugo, Oi, gente, tudo bem? Boa noite, pessoal que está aqui junto com a gente no Red Pilhas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui e justamente num clima um pouco não tão alegre quanto nós costumamos ser, porque é uma notícia muito triste que eu acho que a gente que gosta de rock, de hardcore, de metal, todos nós vamos sentir a perda de um grande baixista que ele tinha 57 anos, então ele ainda tinha muita coisa para oferecer. Até perguntar para você, Caio, acho que a gente nunca conversou sobre isso. Como é que era a sua relação com Raimundos? Assim, você ouvia na infância? Você tem histórias com Raimundos? antes de responder isso, eu vou pedir para o pessoal deixar seu like, se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, seguir nossos perfis no TikTok, no Instagram, no Facebook e compartilhar o Red Pilhas para os seus amigos. Cada pessoa que você compartilhar aí e divulgar o canal vai ser uma coisa melhor de grão em grão aí, a gente vai conseguindo alcançar mais pessoas e trazer mais conteúdo para vocês, tá? Bem lembrado. Respondendo a pergunta do Hugo, minha relação com o Raimundos começou com uma coletânea chamada Rock Brasil, que foi uma coletânea feita pela Globo para tentar divulgar para o Rio de Janeiro ser sede das Olimpíadas. E é uma coletânea bem antiga. E nessa coletânea tinha duas músicas do Raimundos. Tinha A Só You Say That All e tinha Selim. Uma curiosidade de Selim é que minha mãe odeia do fundo da alma essa música. Se você tocar Selim perto dela, ela te bate. É nesse nível que é a coisa. Eu tenho boas memórias também com a banda, cara. Pra você ter uma noção, eu sou de 93, mas quando eu cresci, o Raimundos eles já estavam aí mostrando para que vieram, né? Então, o Raimundos ela é uma banda que é de Brasília. Ela teve uma primeira formação que começou ali por volta final da década de 80, que o Digão estava na bateria e o Rodolfo ele já tocava a guitarra e ele fazia a parte de vocais e tudo mais, e era uma banda local mesmo, daquele cenário, ainda pegando um pouco na rabiola daquele rock de Brasília que veio forte nas décadas anteriores, década de 80 principalmente, que a gente tem grandes bandas que saíram dali, a Legião Urbana, o Capital Inicial, o Aborto Elétrico também, Beverly Hood, todas essas bandas que vieram daí, que tem um cenário bem legal. O Paralamas do Sucesso também, que o pessoal tanto tem uma relação, as bandas elas todas se relacionam ali. E em 1993 a banda ela fez o seu grande lançamento, contando de uma forma muito resumida, a formação clássica que nós conhecemos, né? Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, que a gente pode falar que é Rodolfo, Digão, Caniço e o Fred, que é uma banda que fez discos espetaculares. Ali por volta do ano de 1994, é verdade, 1992, 1993 foi a demo que eles lançaram e que eles mandaram também para o saudoso Miranda, né? E aí em 1994, com a ajuda de grandes bandas do cenário, houve o lançamento do Raimundos e, cara, esse disco também que tem músicas espetaculares, que esse disco é um disco que eu solto ali
deixo ele de ponta a ponta para ouvir, porque tem músicas maravilhosas, como Palhas no Coqueiro, para mim, que é a minha preferida, o clássico Puteiro em João Pessoa, Selim, que a Dona Maranhão odeia, né? E eu, olha que coisa, eu aprendi a gostar de rock por causa do meu irmão do meio, Saulo, e dos meus primos, eu ia lá na casa do meu primo e ele tinha um CD com R grandão, assim, eu falava, que isso? E eu adorava pegar esse CD para ouvir, que tinha as músicas ao vivo, também tinha lá o Solo Foreves, e eu gostava de ouvir, cara, eu gostava de ouvir Selim, e outra que eu gostava de ouvir muito também era Língua Presa. Nossa, Língua Presa eu me divertia, cara, eu adorava ver os caras cantando o Sapo Cururu na beira do rio. E aí, eu criança de tudo, né? Mas eu também tenho essa relação muito engraçada com a banda. E a banda ela foi um sucesso nesse disco, porque ele trouxe muito do que a década de 90 estava fazendo, né? Aquela mistura de estilos que a gente via o Sepultura fazendo, que a gente via o Chico Science fazendo, que a gente via o próprio Angra também, com o No Angels Cry, que já colocava ali o metal com baião. E aí, obviamente, que o Raimundos também fazendo o seu tradicionalíssimo, que eles são tão conhecidos, o forrocore, misturando das influências de Zenilton com Ramones, né, que é a grande referência dos caras ali. E logo depois vem o Lavota Novo também, que foi um disco, para mim, espetacular, que esse disco ele também tem vários clássicos que também tem muitas composições que pouca gente sabe, né? Todo mundo pensa que o Rodolfo era o grande letrista ou o grande compositor da banda, mas Eu Quero Ver o Oco, por exemplo, ela veio de uma junção de um arranjo que o Digão estava fazendo, o Caniço veio, gritou Eu Quero Ver o Oco, e aí toda aquela história se formou. O Rodolfo chegou, colocou também a genialidade dele nas letras, que ele também é um ótimo letrista, um grande compositor, e foi aquele sucesso que a gente já conhece, né? Ainda falando, tem aqui no meio um CD mais curto, né? O Cesta Básica, onde tem algumas gravações, alguns jingles, que é bem legal também. Tem a música Papau no Que Dói, que é um trocadilho, na verdade não significa nada, mas é um trocadilho. E logo depois vem o Lapadas do Povo, que eles tentaram fazer uma abordagem um pouco mais séria na banda, né, Caio? Que tem algumas músicas mais pesadas, não tão mais tão piadeiros assim. Tem alguma música desse CD que você goste em específico? Putz, eu não lembro de nenhuma que venha na minha mente agora. Eu acho que se eu for lembrar, eu vou lembrar do cover de Pequena Raimunda. Boa. Andar na Pedra. Legal. Não, muito boa. Uma das que eu mais gosto é a Baile Funk. E a Baile Funk, curiosamente, também tem letra do Caniço aí nessa Sim. Andar na Pedra também. É do Rodolfo, do Digão e do Caniço. Exato. Então, o Caniço, ele tinha uma influência bem bacana dentro, né? Nariz de 12, que tem também um baixo bem marcante. As linhas de baixo do Caniço era aquele baixo bem para frente, assim, né? Que ele gostava de tocar com palheta, então era bem firme na pegada, hardcore mesmo. Então, ele também, como baixista, eu sinto que ele conseguiu cumprir muito bem a sua função e dar um destaque a mais para esse instrumento, que é um instrumento que, por muitas vezes, acaba ficando muito escondido. E logo após do Lapadas do Povo, teve o Sono Foreves, né? O Sono Foreves, que foi o auge com aquela capa, digamos, que permita-me dizer, uma capa escrota, onde eles estavam fazendo uma piada com os pagodeiros da época, tanto que tem clipes que nos clipes eles também fazem tiram um sarro com a indústria, com a indústria audiovisual também, com a parte da estética, mas também com as gravadoras, enfim. Então, o clipe que eu estou falando nesse momento é o clipe da Mais Pedida, que também tem muito a ver, né? Se você parar para pensar. Então, no auge da banda, a gente sabe o que acontece, né? Logo após
teve a gravação por volta de 2000, 2001, foi a gravação do MTV ao vivo, né? A gravação acho que foi no ano 2000, o lançamento foi em 2001. E aí a gente teve a primeira dissolução na banda, né? Que foi o Rodolfo Abrantes, que devido a questões religiosas, obviamente que na época ele não alegou isso, mas a gente sabia que era por questões, hoje a gente sabe que é pela questão da religião, ele se converteu ao cristianismo, ao protestantismo, e aí o Rodolfo sai da banda e os meninos continuam, né, os três remanescentes, o Fred, o Caniço e o Digão, e rapidamente eles aproveitam umas coletâneas que eles tinham, alguns materiais que estavam ali perdidos, e eles lançam o Éramos Quatro, onde também tem uma música que se chama Sanidade, que era uma música que foi composta naquela primeira demo lá de 92, 93, que foi enviada para o Miranda. Eles reaproveitaram, regravaram, porque o Digão estava cantando, mas lembrando também que essa era uma composição do Rodolfo Abrantes junto com o Digão. E a gente teve essa saída do Rodolfo Abrantes traumática para a banda, e eles decidiram seguir em frente e lançaram o próximo disco deles, que eu também gosto bastante de ouvir, que era o Cavu Cavala, que tem muita música interessante. Se você ouvir de coração aberto o Cavu Cavala, você vai ver que é um disco que tem umas letras bem legais, assim, na minha opinião. Até a sonoridade da banda. Obviamente que há um estranhamento por causa do vocal do Digão, né? Mas é porque a banda vinha de um momento muito grande, um êxito muito grande. E aí, o que acontece, já que a gente está fazendo esse foco no Caniço? O Caniço, logo após a gravação do Cavu Cavala, ele sai da banda e vai tocar com quem? Exatamente, com o Rodolfo Abrantes, que tinha feito o seu mais recente projeto, que era o Rodox. Lembrando que o primeiro disco do Rodox ele foi gravado pelo Rodolfo, ele chamou outros músicos, também tiveram outras pessoas que gravaram, como o Fernandão, que gravou a bateria, que fez parte do Pavilhão 9, né? Então foi um álbum muito bom, que eu gosto particularmente, que ele já começou a fazer um flerte ali com o evangelho, né? Então ele já fazia algumas músicas que já eram nitidamente cristãs, e o baixista nesse primeiro álbum foi o Patrick Laplan, exatamente, o Patrick Laplan do Los Hermanos. E o segundo álbum, né, que também foi, esse sim foi gravado pelo Caniço, né? Então esse que foi gravado pelo Caniço, que eu já vou pegar o nome aqui certinho. Não, minto, acho que ele não foi gravado. Minto, eu acho que na verdade esse segundo álbum não foi gravado. Me corrijam na edição aí, Wallace, se eu estiver falando alguma besteira, né? Então a gente teve o Caniço tocando junto com o Rodox de 2003 a 2004. O primeiro álbum é o Estreito, o segundo é o Rodox 2003. Então a gente tem aí o Caniço tocando junto com eles, foi uma passagem rápida, e logo depois o Caniço e a banda se desmembram, e o Rodolfo Abrantes segue com seu caminho de pregação. O Caniço ele volta para a banda em 2007, com a saída do Alf do Raimundos, né? Porque como o Caniço saiu, entrou o Alf saiu, voltou o Caniço. E aí, nessa época, o Raimundos estava nessa pegada mais underground, e logo após eles voltaram a tocar, e tocaram como perderam todo aquele ostracismo que eles tinham da década de 90, do auge, começaram a tocar em pequenos locais, mas foi assim que eles foram recuperando pouco a pouco a autoestima da banda e também reconquistando o seu público, para chegar no ano de 2010 eles gravarem um DVD chamado Roda Viva, e eles lançarem em 2011 com um apanhado de toda a carreira, com os grandes sucessos. E depois disso a gente sabe que pouco a pouco o Raimundos ele foi se restabelecendo no mercado, né? Porque talvez muitas pessoas fazem esse comparativo, né? Poxa, mas
Rodolfo é só, o Raimundos é só com Rodolfo, e depois disso não foi nunca mais a mesma banda, né? Então rola sempre aquela briguinha entre alguns fãs, mas foi nessa que a banda também foi refazendo o seu nome, até chegar o ano de 2014, e através de um financiamento coletivo, eles lançarem um novo álbum, que é o Cantigas de Roda, que, cara, eu gosto bastante desse álbum. Esse disco é muito bom. E assim, esse disco na época ele foi meio que um marco, né? Porque foi o pontapé inicial para as bandas começarem a fazer o crowdfunding para poder consolidar e fazer seus trabalhos, porque já tinha a decadência da indústria musical. Então as gravadoras já não estavam mais oferecendo, pelo menos as gravadoras de ponta já não estavam mais oferecendo contrato para as bandas de rock e para gravar um disco tem um custo muito grande. O custo Sim. que o disco do Raimundos ia ter ia ser em torno de R$ 55 mil. E eles conseguiram arrecadar mais de R$ 100 mil Sim. E, para fazer cara, esse disco. Então foi uma coisa impressionante que fez com que todo mundo seguisse nessa toada de crowdfunding e deu certo até um certo tempo, porque aproximou muito o público, né? As pessoas podiam comprar o disco antecipado, ajudar exato. no disco e receberiam alguns brindes, alguns bônus. Foi uma coisa que o Raimundos eles foram pioneiros aqui no Brasil e Sim. outras bandas seguiram. E, cara, tem nesse disco, eu vou te dizer, porque eu tenho uma nostalgia muito gostosa com esse disco. Esse é um disco de 2014, né, já são 9 anos, mas eu gosto muito de ouvir, sabe? Eu acho que o Cantigas de Roda, ele trouxe aquela coisa do Raimundos bem raiz mesmo, mas ainda assim com uma nova roupagem, né? Tanto que a gente tem ali uma banda bem, bem coesa, né? O Marquinho, lembrando também, né, que a formação da banda, a gente tem o Marquinho e tem o Caio, né, que também, o Caio é um cara super talentoso, e o Marquinho, que ele já está desde o Cabo Cavala, e ele está fazendo os backing vocals, é um guitarrista excelente. Então, guitarristas também, a respeito de guitarra, o Raimundos ele ficou bem servido nesse aspecto. Então, quando eu ouço músicas como Cera Quente, que mais? Cachorrinha, que eu gosto muito, Dobimundos, Gordelícia, Politics, eu acho que é uma imitação de Deixa Eu Falar, é uma chupinhada, mas eu acho que deu para entender o ponto que eles saíram ali. E Rafael também é uma música que eu gosto, e também fazendo o que eles faziam antigamente, que é pegar as músicas do Zé Newton para transformar num hardcore, cara, que isso é uma marca registrada deles, né? Muitas vezes a gente vê a carreira de Zé Newton e de Raimundo se cruzando assim. Então, logo em seguida, eles continuam fazendo essa tour, né? Uma tour que eles fizeram ele se reerguer, inclusive voltaram a tocar na Globo, né? Isso para uma banda na década de 90, isso era muito importante, né? Hoje a gente tem as mídias sociais e tal, uma parte mais independente, mas na década de 90 você ter a sua música tocando na Globo, nos programas, nas novelas, era algo que era uma garantia de lotar shows. E ainda falando, né, dessa carreira que a gente teve os álbuns de estúdio, e mais uma vez eles gravaram um novo projeto, que foi o Cantigas de Garagem, também naquele mesmo ano, e logo após o Raimundos Acústico, onde tiveram grandes participações, o Marcão do Charlie Brown, a Ivete Sangalo, mais alguém que eu acho que eu estou esquecendo, mas tiveram muitas participações, um disco acústico com sopros, então foi um descasso assim que veio para colocar o Raimundos onde eles nunca deveriam ter saído. Eles estavam com uma agenda de shows marcadas já, eles já tinham shows aí para fazer em 2023 com datas marcadas aí
até setembro, né? Começando em 25 de março e indo até dia 2 de setembro. A banda não se pronunciou a respeito desses shows, porém, eles se pronunciaram a respeito do falecimento do baixista no Instagram oficial, lembrando que, caso você queira prestar essa última homenagem, haverá um velório que estará aberto ao público das 10 às 16 no dia 15 de março, no centro de Barueri. Para mais informações, você pode acessar a página do Instagram, que é o instagram.com/RaimundoSrock. E como um fã de Raimundos, né, apesar dessas questões políticas que foram colocadas ali, né, que a gente sabe que não vou querer entrar tanto nesses detalhes, mas que foram colocadas de forma muito polêmica e muito de um mau gosto, sabe, pela situação. Lembrando que o Caniço, ele era esse membro do Raimundos que, mesmo com a colocação dos seus colegas, ele defendia sua banda, mas ainda assim falando, isso aí, que esse coleguinha tá falando aí não é nada adequado, né? Até havia uma tensão assim, mas eu acho que ele fazia isso de uma forma muito respeitosa, e o que divide também opiniões dentro da banda, né? Infelizmente, pelas declarações do atual guitarrista, vocalista, Digão, pelas coisas como ele colocou ali, principalmente num contexto que a gente sabe que era muito complexo há 2 anos atrás, ele, de todas as vezes, ele debateu, o Caniço colocou as posições, colocando que isso era uma opinião pessoal do membro em específico, mas isso não representava a banda, porque a banda também tinha pluralidades de ideia, ou seja, ele também estava falando dele mesmo. Então, sim, como esse fã de Raimundos que sou, de todas as fases, dos membros, dos seus trabalhos, das linhas de baixo como baixista, é a homenagem que eu posso deixar também. Acho que eu nunca contei isso para você, Caio, mas eu coloquei dread na cabeça por causa do Raimundos também, porque foi um grito de liberdade, que foram quase 3 anos que eu fiquei com os meus dreads na cabecinha aí. Mas cá estou eu de novo com o meu cabelinho de Jimmy Neutron, com essa testona aí que dá. Aliás, você pode anunciar o seu produto aqui nesse outdoor. Mas eu deixo a minha homenagem. Eu queria agradecer muito por toda essa parte, né? Porque de todas as formas o Raimundos ele teve presente na minha vida, desde a parte da infância, quando eu descobri o rock, o hardcore, né? E depois na adolescência foi a trilha sonora das minhas maiores besteiras que eu fiz, como quando jovem, que a gente sabe. Não fale da história do Pisco, senhor Caio Maranhão Maia. E também da minha vida adulta, assim, que eu acho que ouvir essas músicas me traz muita nostalgia. Então fica essa homenagem de Hugo Rodrigo e também fica essa homenagem do Red Pilhas para esse grande baixista que é o Caniço. Caio Maranhão Maia, passo a palavra para você. Bom, é isso, pessoal. Tanta gente também fazendo as devidas homenagens, o próprio pessoal da banda, o Rodolfo, todo mundo dizendo quão unânime era o Caniço como uma pessoa gente boa, uma pessoa querida dentro do meio artístico, e isso é muito raro de se ver hoje em dia. Então, o Red Pilhas deixa aí a nossa singela homenagem, o nosso tributo ao Caniço. E é triste, porque assim, a gente vai percebendo que no passado os ídolos dos nossos pais iam indo embora, e agora a gente começa a perceber que os nossos ídolos estão indo embora. É uma coisa bem trágica e triste. Então, finalizando. Eu vou aproveitar o momento e vou falar para você que fica aqui na internet, só mandando um recadinho, assistindo vidinho de YouTube gravado do celular. Não espere o seu artista favorito falecer para você querer apoiá-lo. Apoie o metal nacional, apoie o rock nacional. De que forma? Indo assistir o show, vai lá, assiste o show,
dar essa força para essas bandas que estão precisando, não somente o Raimundos, mas também como muitas outras bandas do circuito aí. Não espere que o cara faleça ou então que aconteça algo de trágico para você pensar, deveria ter ido no show, porque aí agora, né? Agora não tem como mais você assistir o Caniço, porque infelizmente o Caniço ele faleceu, mas a banda estava na ativa já há muito tempo fazendo shows, e quem foi, quem não foi, só lamento. Bom, é isso. Finalizando, deixa aí seu like, pessoal, se inscreva no nosso canal, segue nossos perfis no TikTok, Instagram e Facebook e compartilha o Red Pilhas aí com seus amigos se você gostou desse vídeo, tá? A gente fez ele com muito carinho para honrar a memória do Caniço, tá bom? É isso Até aí. a próxima. Red Pilhas, não caia na nossa pilha.